Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Olá, meu nome é Fábio Nasri, eu sou médico, endocrinologista e geriatra aqui em São Paulo. Eu me formei na Escola Paulista de Medicina, atualmente Universidade Federal aqui de São Paulo, e atualmente eu sou o presidente da AME São Paulo. Eu gostaria muito de agradecer o convite da AME Maranhão, representado pelo Amaral, e a todos que me escutam nesse momento. Muita gratidão por estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar do envelhecimento bem-sucedido. Como é que é isso do ponto de vista do Espiritismo? Antes, nós vamos fazer aquela prece para a gente começar a se harmonizar e nos tranquilizarmos. Então eu vou pedir a vocês que achem uma posição confortável, respirem, aquietem o espírito, aquietem a alma, os pensamentos. E vamos pedir, meu Pai, pedir para o nosso planeta, que passa por momentos tão conturbados, pedir pelo nosso Brasil, que possamos, meu Pai, nos unirmos em sentimentos e coração, intenção, nessa nossa grande família, a família da AME Brasil, que congrega nesse ideal, meu Senhor, todos nós, irmanados pelo mesmo sentimento, irmanados pela emoção, irmanados pela intenção no bem, que possamos sentirmos próximos, meu Pai, onde quer que estejamos, aqui em São Paulo, aí no Maranhão, que possamos, Senhor, ser assistidos pelo Dr. Bezerra de Menezes, a doutora Marlene Nobre, nosso Monteiro de Barros, fundador da AME São Paulo, que eles nos acompanhem nesses momentos, nessa palestra e ao longo de todo o dia, meu Senhor. Que possamos, por fim, pedir por cada um de nós, pelas nossas encarnações, pelas nossas opções, pelos nossos pensamentos, que sejamos guiados, iluminados, na boa intenção, na caridade e na capacidade de amar, meu Pai. Que assim seja. Muito bem. Eu vou conversar com vocês contando um pouquinho sobre o ponto de vista do envelhecimento. Então vamos começar, né? O que é o envelhecimento normal? O envelhecimento normal, ele começa quando nós nascemos. Nos primeiros anos de vida nós ganhamos células, ganhamos o nosso corpo cresce. Depois, já na maturidade, nós desenvolvemos todas as nossas habilidades, a reprodutora, a habilidade laboral, a habilidade cognitiva, trabalhamos,
temos filhos. Mas depois, por volta dos 40, nós começamos a declinar em termos de função. Nós perdemos função, perdemos força, perdemos capacidade de deslocamento, perdemos um pouco do equilíbrio. Isso é normal. Isso faz parte do processo normal de envelhecimento. Mas o que não pode acontecer ao longo da nossa trajetória? Nós não podemos passar dessa linha aqui. Ó. Se nós passarmos dessa linha, se nós formos para baixo dela, nós vamos perder a capacidade funcional. Ou seja, nós vamos estar acamados ou vamos precisar de alguém para nos ajudar a fazer qualquer coisa, nos alimentar, nos vestir. Mas isso só vai acontecer quando nós estivermos aqui numa idade mais madura, se acontecer alguma catástrofe. Sei lá, bater o carro, fraturar a coluna, ter um acidente vascular, um derrame, ou ter um infarto, né? Mas, às vezes, a gente pode ter aqui um infarto, alguma coisa assim, e a nossa capacidade funcional declina. Aí a gente tem um outro infarto, e aí a gente fica acamado. Ou tem um derrame e fica acamado. Isso não é um envelhecimento bem-sucedido, isso não é um envelhecimento funcional. O ideal é que a gente vá perdendo função, mas que chegue numa certa idade ainda capaz de conseguir se vestir, conseguir se alimentar, conseguir ler um jornal, conseguir falar com o neto. Isso é o ideal. Agora, é lógico que todos nós queremos essa curva aqui, ou seja, todos nós queremos uma rapidez no ganho do corpo, da massa funcional, enfim, ter uma vida sem perda nenhuma, conseguir chegar aos 90 anos fazendo tudo o que fazia quando tinha 20 anos e um belo dia deitar na cama e desencarnar sem perder função, dormindo de preferência. Esse é o sonho de consumo da gente, não é? Melhor ainda se a gente pudesse viver 500 anos, com um declínio rapidinho, viver a vida inteira sem incapacidade e viver feliz o tempo todo. Bom, meus amigos, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Se vocês querem isto, vocês estão no planeta errado. Vai para Júpiter, né? Na revista Espírita, várias vezes o Kardec entrevista espíritos que moram em Júpiter. E eles contam da vida em Júpiter e contam que é assim. Mas como nós não estamos em Júpiter, infelizmente, nós vamos ter que viver na Terra do jeito que a gente está vivendo atualmente. Mas, apesar de tudo, né, a medicina tem desenvolvido. Nós temos tido avanços tecnológicos, temos tido melhoras no tratamento, melhor tolerabilidade, as cirurgias têm sido menos invasivas, e isso tem promovido claramente uma longevidade. E esses avanços, eles chegam para todos nós, todo mundo tem acesso, né? Todo mundo pode pagar por isso? Nem sempre. Né? Então, ou seja, embora a medicina tenha avançado, isso nem sempre chega para a gente. E mesmo que chegue, mesmo que você tenha condição de ter acesso ao melhor hospital do mundo, você vai estar mais saudável? Será que a gente não está vivendo aí um momento de violência, obesidade, aumento do consumo de álcool, um declínio dos valores éticos morais, drogas, suicídio? Será que todo esse avanço da medicina, de fato, traz saúde? Não, né? Por quê? Porque a saúde, segundo Emmanuel já nos conta, é o estado de perfeita harmonia da alma. Será que então nós estamos fazendo isso? Nós estamos esquecendo algo? Nós estamos examinando o doente corretamente? Porque vamos combinar, a nossa alma não está necessariamente harmônica, né? E o que precisa para a alma ficar harmônica? Bom, o primeiro passo para não adoecer não é começar só do corpo, mas começar do espírito. Para isso, o primeiro passo é autoconhecimento. Para entrar no autoconhecimento, não é fácil. Nós temos que ter vontade, honestidade, disciplina, esforço,
temos que ter técnica, auxílio de quem é entendido nisto, e o suporte espiritual é fundamental. Então, a saúde, o bom envelhecimento, o envelhecer bem, não é só ter acesso à medicina, não é só ter acesso à modernidade dos conceitos médicos, mas é também a ter acesso ou a vontade de se autoconhecer. Por quê? Porque existe um conceito, né, que nós chamamos de economia fluídica ou vitalismo. Né? Isso é que ajuda a gente a envelhecer melhor. E eu vou explicar por quê. Desculpa o inglesismo aqui, mas vocês imaginam o seguinte, imagine esse sujeito B aqui. Ele tem quase 80 anos, mas ele funcionalmente parece que tem 65, porque ele faz coisas, o corpo dele parece, ele tem vitalidade de 65 anos. Olha esse sujeito A, ele tem a mesma idade que o B, mas ao longo da vida ele não economizou fluido, ele não é uma pessoa vitalizada por doenças, por opções, por hábitos, enfim, por várias razões, mas ele hoje se porta como uma pessoa de 95 anos. E eles têm a mesma idade. O que faz o A ser diferente do B? Muitas coisas, inclusive o determinismo kármico, né, das opções, do plano encarnatório, isso influencia. Mas também temos marcadores biológicos para isso, que são derivados das nossas opções de vida, e eu vou falar isso daqui a pouco. Mas também nós temos isso. São pessoas que souberam viver com o fluido que lhes foi infundido quando encarnaram. E ao longo da vida conseguiram se manter vitalizadas. Né? Como é que é isso? Bom, segundo Ramatiz, quando nós desencarnamos, né, nós começamos a ter noção do nosso débito, começamos a ter noção do que fizemos. E a partir daí nós temos uma sensação de culpa pelo que a gente de fato tem que se reformular ou tem que melhorar. Né? Essa culpa, ela, quando bem resolvida, quando bem entendida, ela gera um remorso, um arrependimento e, principalmente, essa é a saída, uma vontade de regeneração. E é a regeneração que passa para a reparação, aonde nós vamos entender e escolher como queremos viver a nossa próxima encarnação, se é que a gente vai ter essa opção. Porque aí a doença, ela não é algo que nos pune, pelo contrário, ela é algo que nos redime. Né? O Ramatiz já fala que a moléstia orgânica significa que a alma está enferma, que o volume de cólera, inveja, luxúria, cobiça, ciúme, ódio, hipocrisia formam esse patrimônio mórbido-psíquico que deve ser expurgado através do físico. Então, a doença não é um malefício, a doença é uma resolução disso. E essa drenagem das energias deletérias, a qual a medicina dá o nome de doença, reflete os erros atuais ou de vidas passadas. Então é importante a gente ter esse conceito, né? Porque, na verdade, quando a gente encarna, a gente leva o nosso passado no nosso perispírito. E a doença pode ser parte do nosso refazimento. Como é que isso funciona? Essa aqui é uma imagem, né? Imagina vocês que cada bolinha aqui é uma encarnação passada. Tá? Essa aqui é uma encarnação antiga, essa é uma outra, enfim. Quando a gente encarna, a gente resolver ou abordar uma série de características relacionadas a questões antigas do nosso passado. E para resolver essas questões, nós trazemos, então, para o corpo mental toda essa questão que a gente quer resolver. Só que boa parte dela fica no inconsciente profundo, porque a gente não tem condição de ter consciência de que está encarnando e tendo como filho um inimigo, que está encarnando e tendo como uma esposa uma inimiga antiga, senão a nossa encarnação tende a não ser bem sucedida.
a gente fica aqui com um pouquinho de consciência, que é o que a gente vai chamar do córtex consciente. E esse corpo mental traz algumas lembranças do nosso passado. Qual é uma boa atitude nessa encarnação? É você aumentar o nível de consciência. Você começar a se tornar consciente das coisas que você veio trabalhar. Porque quanto mais consciente você estiver do que você veio trabalhar, maior a chance de você envelhecer com saúde. Para conseguir realizar esta tarefa, o seu perispírito traz, então, as características dessas encarnações e, a partir disso, você plasma o corpo físico para trabalhar as questões que você veio trabalhar nesta encarnação. O Emmanuel fala disso, quando ele fala no Pensamento e Vida, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Ou seja, você imagina, né, que o nosso rosto é tudo isso. A nossa consciência, ela não consegue ver tudo, ela só vê uma partezinha, nós temos um espelhinho muito pequenininho, né? O ideal seria que ao longo da encarnação a gente fosse aumentando o tamanho do espelho, para começar a ver um pouco melhor, para a gente começar a aproveitar mais a encarnação. A mente é esta parte que é refletida. A nossa encarnação, a nossa personalidade, a fração que a gente expressa da alma, é o que a gente consegue ver. Mas quanto mais a gente ampliar a nossa consciência, melhor. Aquilo que a gente não consegue acessar, isso é o inconsciente. A gente pode acessar esse inconsciente, mas isso nem sempre é bom, né? Mas às vezes a gente pode acessar isso quando a gente desdobra, quando a gente faz algum processo de vidas pregressas, quando isso for algo terapêutico e indicado. Mas a gente tem que aumentar ao longo da vida a nossa consciência e tem que trabalhar os fatores que a gente trouxe para cá. Bom, mas Fábio, como é que isso se relaciona com aquela coisa que você falou do vitalismo? Vamos lá, eu vou explicar isso agora para vocês. Imagina o seguinte, todos nós temos um histórico espiritual. E a partir desse histórico espiritual, quando a gente tem a possibilidade de perceber e desejar regeneração, nós fazemos um plano encarnatório. Nós bolamos um plano reencarnatório, a gente combina com eles, né? Isso fica claro lá nos missionários, quando a gente vai desenhar o nosso corpo físico e tal. E a gente assume compromissos. Para realizar esses compromissos, nós temos uma carga fluídica, né, que diz para nós a vitalidade, o tempo de vida, né? Lembra nos missionários, quando o Manassés fala para uma pessoa que vai reencarnar, olha, você não me volta aqui antes dos 70 anos. Por quê? Porque ela tem fluido para durar no mínimo 70 anos. Além disso, nós temos todo um mapa genético que vai determinar as características físicas de como nós somos, quais as possibilidades de doença, quais as habilidades que a gente tem que desenvolver ou estar presentes para desenvolver o nosso plano encarnatório, e o meio ambiente, aonde a gente vai nascer, vai reencarnar, que família, que local geográfico, com quem que a gente vai se relacionar. Tudo isso para realizar a nossa tarefa. Então, o que é envelhecer bem sobre esse prisma espírita? Envelhecer bem é utilizar os recursos dos quais nós fomos agraciados com o objetivo de completar a nossa tarefa no tempo determinado, ou seja, envelhecer bem é desencarnar como completistas. O que vamos combinar não é muito fácil, o próprio Emmanuel diz que as estatísticas não estão a nosso favor. Não é fácil desencarnar como completista. Então, envelhecer bem é chegar lá em cima, depois de desencarnar, e falar, fiz minha parte. É fácil? Não, não é fácil. Por quê? Porque a gente vive fazendo coisa errada. Por exemplo, nós vivemos gastando a nossa vitalidade com os nossos pensamentos desorganizados, com a vaidade, com o exercício indevido, quer para mais, quer para menos, com vícios, álcool, alimentação inadequada, sono inadequado, trabalhar demais, trabalhar de menos, né? Nós gastamos a nossa carga fluídica, com isso a gente encurta o nosso tempo de vida.
né? Nós não gostamos necessariamente do mapa genético, embora a gente tenha pedido para encarnar de um jeito ou de outro, frequentemente a gente não aceita as nossas limitações em vez de saber trabalhar com elas. E frequentemente a gente vive achando que não encarnou no lugar errado, no lugar certo. Ah, porque a minha família é ruim, eu reencarnei nessa cidade que é ruim, eu vou para outra cidade, esse país não presta. Enfim, a gente vive se sabotando. É por isso que a nossa vitalidade não chega lá. A gente acaba a energia antes da hora, né? Pois bem, como é que a ciência, hoje em dia, vê essa questão da espiritualidade associada ao processo de envelhecimento, né? Bom, existem hoje uma série de estudos acadêmicos que se debruçam sobre esse tema, que se importam sobre esse tema, né? E, basicamente, o que se faz? Se eu tivesse uma pergunta para fazer, que pergunta que eu faria para as pessoas? Com que frequência você vai ao lugar onde você pratica a sua crença? Eu sei que hoje, na pandemia, isso está mais difícil, mas é importante responder essa pergunta? É importante. Veja esse estudo que foi publicado numa revista médica de bastante conceito, que é o JAMA Psychiatry. Esses autores avaliaram quase 90 mil mulheres, de 30 a 55 anos. São mulheres que eram enfermeiras. E eles perguntaram isso para elas: quantas vezes você vai ao seu culto religioso, não importa qual seja? E aquelas que iam mais vezes tiveram menor taxa de suicídio. Então, para envelhecer bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer é não se matar, vocês concordam, né? Então, se você for ao culto religioso com mais frequência, o seu risco de se suicidar diminui. Esse mesmo grupo estudou 74 mil mulheres e acompanhou essas mulheres de 96 a 2012. Nesse período, 13 mil destas mulheres desencarnaram. E aí eles fizeram um estudo com um belo tratamento estatístico, tirando todas as outras causas de mortalidade associada a diabetes, obesidade, um monte de coisas, fizeram toda uma limpeza de dados para dizer o seguinte: que aquelas mulheres que atenderam ao serviço religioso mais de uma vez por semana tiveram 33% menor chance de morrer por qualquer causa em comparação com aquelas mulheres que nunca foram ao serviço religioso. Então, para envelhecer bem, não importa a sua crença, o ideal é que você vá a um templo religioso. Pois bem, mas que diabo acontece lá? Por que lá faz bem? O que eu faço lá dentro? Bom, muita coisa. Lá a gente encontra suporte espiritual, encontra amigos, conversa, desenvolve caridade, se integra na comunidade. Muitos têm suporte material, vão buscar remédios e tudo mais. Mas será que é só isso? Não. Lá a gente também ora, a gente se conecta com Deus, né? A gente faz prece. Ah, eu preciso ir lá para fazer prece? Não, não precisa ir lá para fazer prece. Se você tiver na sua casa o hábito do evangelho no lar, da prece sincera e honesta, isso vai te ajudar. Mas o que a prece faz? Bom, a prece baixa o nível de adrenalina, baixa o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, aumenta a melatonina, que é aquele hormônio da pineal. Isso causa queda da pressão, baixa da frequência cardíaca, ajuda na insônia, otimismo, ajuda o metabolismo de açúcar, né? Ah, mas isso está provado? Está sim. Olha esse estudo italiano, que legal. Ele observa 3 grupos de pacientes e pede para eles respirarem espontaneamente, para eles citarem um mantra e para eles citarem a Ave Maria, rezarem a Ave Maria. Eu queria que vocês observassem essa curva aqui, que é o fluxo cerebral, essa também é o fluxo cerebral, e olha o que acontece com o cérebro desses pacientes. Olha só, o fluxo cerebral aumenta, a perfusão aumenta, ou seja, eles têm ganhos orgânicos durante a prece. Eu preciso necessariamente rezar, eu preciso orar? Não. Você também tem estudos mostrando benefícios com qualquer técnica que faça com que você acesse a você mesmo.
seja através de práticas contemplativas, como yoga, meditação, a busca da natureza, arte, todas esses momentos de estar com você mesmo são bastante benéficos para o seu envelhecimento. Esse estudo foi feito lá no Einstein, que é o hospital onde eu fico em São Paulo. Aqui, esses pesquisadores avaliaram mulheres que praticavam yoga por um período não menor que 8 anos. E o que eles acharam? Que essas mulheres ganharam substância cinzenta, ganharam córtex, ganharam espessura do córtex, ou seja, praticar yoga melhorou a capacidade cognitiva delas em termos de envelhecimento. Bom, agora eu quero entrar num outro aspecto também do envelhecimento associado à espiritualidade. Aqui é o nosso cromossoma, eu acho que vocês sabem, todos nós temos cromossomas, que é o que a gente recebe dos nossos pais. Na ponta dos nossos cromossomas tem uma coisa chamada telômero. Telômero é como se fosse, sabe o cadastro do sapato? Aquela parte dura que a gente passa pelo buraquinho do sapato. Telômero é como se fosse a parte dura, finalzinho do cromossomo. Tá? Toda vez que a gente tem uma divisão celular, o telômero ele é importante, porque ele abre para o DNA ser codificado. Só que quando a gente envelhece, o telômero desgasta, ele vai ficando curtinho. Toda vez que a gente envelhece, ele vai encurtando. E por que isso é importante? Porque essa é uma divisão celular normal. Você tem, quando a célula se divide, vai um cromossomo para uma célula e outro para outra. Mas quando o telômero encurta, pode acontecer um erro. Ele pode grudar um no outro e, olha, a quebra não aconteceu no meio. Então, essa célula vai ser deficiente e essa também. E quando a gente envelhece, se o telômero encurtar, esses erros de divisão vão ficando mais frequentes. E num desses erros, a gente pode ter tanto uma neoplasia, um câncer, quanto uma célula que não funciona direito. Então, o tamanho do telômero, ele é um marcador de envelhecimento. E olha que interessante esse estudo em inglês. Ele avaliou hostilidade em homens hostis, homens agressivos. E o que ele viu aqui? Ele viu o tamanho do telômero. Né? E o que ele concluiu? Ele concluiu que quanto maior é a agressividade, menor é o telômero. Ou seja, se você for agressivo, se você tiver raiva, agredir o outro, você vai envelhecer pior, porque o seu telômero vai encurtar e vai aumentar a chance de você ter tanto câncer quanto células disfuncionais. Então vale a pena ser bonzinho, nem que seja por interesse próprio. E olha que interessante esse estudo, é a mesma coisa. As pessoas que meditam, que buscam a sua atividade contemplativa, elas têm maior telômero, elas envelhecem melhor. E a prece? A prece é a mesma coisa. A prece ajuda a estabilidade química, ajuda os neurotransmissores, ajuda você a se sentir mais feliz, mais realizado. E existem vários estudos com relação a isso. Mas será que é só isso? Não, não é só isso. Outra coisa que a associação com a espiritualidade dá é um senso de propósito de vida. Ou seja, as pessoas que frequentam atividades religiosas, elas costumam ter um propósito de vida. E esse propósito de vida não é necessariamente comprar um carro novo, mudar de emprego, casar com uma moça mais jovem. Esses propósitos de vida, quando as pessoas estão ligadas a um mecanismo da espiritualidade, é um propósito de caridade, é um propósito de elevação, é um propósito de se juntar ao divino, né, ao a Deus. E esse propósito ajuda na sua vida? Sim. Por quê? Porque um elevado senso de propósito de vida está associado a menor mortalidade por todas as causas de evento cardiovascular. Esse estudo a gente chama de meta-análise. O que é meta-análise? É quando os pesquisadores avaliam vários estudos e juntam todos para tirar uma conclusão só. Nesse caso, eles avaliaram 10 estudos, olha só, com 136 mil pessoas e seguiram elas por 7 anos. Né? Aqui é uma linha que diz que se a pessoa estiver para esse lado da linha,
significa que o propósito de vida ajudou a diminuir evento cardiovascular. E olha como está para cá. A média dos estudos mostra que se você tiver um propósito de vida, você tem menos risco de morrer de doença cardiovascular. E por que isso é importante no envelhecimento? Porque quando a gente envelhece, a gente começa a achar que perdeu o propósito. Por quê? Porque a gente já está aposentado, já está bem estabelecido ou não, enfim, mas parece que com o chegar do fim da vida, a gente vai perdendo qualquer propósito. Mas isso é um erro, né? Essa é a hora que a gente tem que estar voltado para o que vai acontecer depois, onde eu quero estar quando eu desencarnar. Eu posso fazer caridade, eu posso ajudar meu neto, eu posso ajudar meu filho, eu posso ligar para aquele amigo com quem eu briguei e pedir desculpas, né? Por que não? E no que o nosso pensamento, o nosso espírito pode acarretar no nosso envelhecimento e na nossa doença? Bom, o Emmanuel já ensina que a nossa vontade é o motriz, é a nossa grande força motriz. A nossa vontade é aquilo que alinha todo o nosso passado de espírito com a nossa missão atual. Nós temos o desejo, nós temos a inteligência, a imaginação, mas acima de tudo a vontade. A vontade é o que transforma o magnetismo, que é uma energia estática, em força eletromagnética. A vontade é que sustenta a harmonia do espírito, né? Ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia é algo interrogável, mas a vontade pode impor a disciplina, né? É a nossa vontade que faz com que a gente, de fato, queira melhorar. E a nossa vontade está aqui, está no espírito. Nós imprimimos isso no corpo mental. Essa impressão do corpo mental vai para o duplo etérico, onde estão os nossos centros de força, e isso reflete no nosso corpo. Nós todos vivemos num mundo, num caldo de interações, né? Num caldo de interações através da nossa visão, da nossa audição, das nossas percepções, mas também de interação com o mundo espiritual. Nós todos recebemos informações o tempo todo, né? Mas todas essas informações a gente leva para o nosso corpo mental. E o nosso corpo mental é que devolve para o nosso espírito, para o nosso corpo, as decisões que nós vamos tomar, né? E é essa análise do corpo mental que faz com que a gente tome as decisões acertadas. Se nós não fizermos esse mecanismo de análise, do julgar, do observar, nós vamos viver no instinto, que é aquilo que no Cérebro Triuno, um excelente livro, a gente diz que fica no cérebro reptiliano, vivendo só através dos instintos, né? Essa consciência do nosso corpo mental é fundamental, porque a partir do nosso corpo mental, nós vamos irradiar aqui no tálamo, através das irradiações talâmicas, o nosso fluxo de energia. E essa vontade do corpo mental vai passar para o cérebro, e daqui do cérebro, do nosso centro frontal, do nosso coronário, vai para todo o nosso corpo. Sabe aquela ideia do anjo, né, que tem as asas do anjo nada mais são do que essas projeções, radiações, que vão alimentar todos os nossos centros de força. Então, a partir do que nós pensamos, nós vamos levando do perispírito para o centro do duplo etérico e para o corpo físico e para os plexos nervosos. Então, voltando lá, tudo que nós pensamos, tudo que nosso corpo mental emana de vontade, vai alimentar os nossos centros de força, que vão alimentar o nosso perispírito, que vão alimentar o nosso corpo, plexo a plexo, célula a célula. E no que isso influencia, né? Vamos lá, vamos pegar aqui Emmanuel no Pensamento e Vida, capítulo 28.
Quando nós temos um conflito espiritual, através do nosso pensamento, seja através de um conflito daquilo que eu falei, ou seja, a gente tem um determinado plano encarnatório, mas não aceita, a gente começa a desenvolver quadros de orgulho, egoísmo, vaidade, isso tudo faz com que nós entremos nesse quadro de conflito espiritual. Aí o Emmanuel diz o seguinte, que as nossas glândulas salivares paralisam, o estômago entra em espasmo e para de produzir ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas. Isso é colite mucosa. Olha, o Emmanuel falava de colite já naquela época. Quantas vezes vocês hoje encontram pessoas que estão com colite? Aí falam que é o glúten, falam que é a lactose, né? Mas será que é mesmo? Essa colite mucosa causa esse fenômeno primário que muitas vezes abre as portas para terríveis calamidades orgânicas. Hoje a gente fala de microbiota, que a microbiota pode levar a problemas mentais, né? Isso hoje em dia é o top na medicina. E olha o que Emmanuel já falava, os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos da nutrição, que interessam o estímulo nervoso, determinando vários sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. Hoje nós sabemos que a microbiota, que o nosso intestino pode desencadear ou pode estar envolvido claramente nos eventos relacionados à doença de Parkinson, à doença de Alzheimer. Por quê? Porque você desenvolveu um conflito espiritual. Esse conflito espiritual ele foi se depositando em cada centro de força. Nós usamos o intestino como exemplo, mas tem vários, tem o pulmão, o coração, o fígado, e esse conflito espiritual vai determinando um depósito de uma energia psíquica cada vez mais escura. Essa energia psíquica mais escura vai comprometendo a função do órgão. Então, vamos lá, vamos fazer o mecanismo. Você tem um órgão doente porque você depositou uma energia psíquica inadequada naquele órgão. Isso porque você impregnou o seu corpo físico através dessa energia de menor qualidade. Essa energia de menor qualidade veio através do duplo etérico, que veio dos seus centros de força, que veio das suas irradiações talâmicas, que veio do seu corpo mental, que veio da sua vontade. Em resumo, você ficou doente porque quis. É lógico que eu não estou falando aqui das doenças, como eu mencionei, das doenças que são as doenças da cura, as doenças com as quais a gente já vem predisposto a ter. Eu estou falando aqui das nossas novas causas de doença, porque além daquelas que a gente já vem com alguma predisposição para ter, a gente ainda consegue arranjar mais do que precisava. E isso faz com que a gente não complete o nosso ciclo reencarnatório. Isso faz com que a gente desencarne antes da hora. Tá? Porque aquilo que está programado, aquelas condições de doenças que está comprado, lembra do Menasses, quando ele conta daquele amigo dele que há 100 anos atrás matou uma pessoa com uma facada e por mérito ele ia reencarnar no plano encarnatório, no corpo dele ali, no mundo perispiritual, já estava designado uma colite, e ele vai ter uma colite no local onde ele deu a facada para o amigo, para o inimigo, e ele vai lidar com essa colite para ele resgatar a facada que ele deu. Isso é uma coisa. Agora, se além dessa colite, esse amigo dele arranjar, através do orgulho, através da vontade, outras doenças, ele vai desencarnar antes da hora. E é isso a que eu me refiro com o processo de envelhecimento bem-sucedido sob o vídeo espírita, sob o ponto de vista espírita. E o que a gente tem que tomar cuidado quando a gente envelhece? No processo de envelhecimento, a gente, quando não tem a espiritualidade, a gente tem dificuldade de lidar com as perdas dos amigos, perdas da função social. Se a gente é muito ligado no mundo material, a gente tem dificuldade de lidar com a perda material. A gente também, se ao longo da vida não desenvolveu a capacidade de enfrentar as feridas da alma,
ódio, mágoa, revolta. Isso tudo vai piorar na terceira idade. Por quê? Porque na terceira idade acontece um fenômeno que é a ampliação da consciência. Como o nosso corpo vai se desprendendo, a gente vai começando a ter acesso ao mundo espiritual e interagir com ele por causa da fraqueza natural das ligações do espírito com o corpo, né? E isso, na hora que o nosso espírito começa a dar uma olhadinha assim no que fez, a gente começa a perceber o quão distante nós estávamos dos nossos objetivos, né? O quanto nós desistimos da transformação moral, o quanto nós não cultivamos a espiritualidade, o quanto nós, então, começamos a perceber já algumas influências, obsessões. Muitos idosos entram em quadros de delírio, porque eles já começam a ver outras entidades que estão ligadas a eles. Mas nunca é tarde, gente. Nunca é tarde. Na terceira idade pode ser um bom momento para a gente reajustar, para a gente chamar os nossos familiares, para a gente pedir desculpas, para a gente reatar aquela relação com aquele filho que foi embora, para a gente chamar aquele amigo que a gente de alguma forma magoou. Nunca é tarde, porque o envelhecimento leva a essa busca da transição. Os orientais já falam isso, né? No oriental, o envelhecimento ele já tem outra característica. Então, sobre o ponto de vista do que a gente entende, o envelhecimento bem-sucedido para a nossa sociedade ainda é manter-se funcionalmente capaz, isso é tudo bem, manter a saúde mental, tudo bem, interação social, ter respaldo financeiro. Mas será que o envelhecimento bem-sucedido é só isso? É sair por aí trocando a sua esposa por 2 de 20, é sair por um de paraquedas, é sair fazendo surf? Será que é isso? Ou é isso? Né? Ou é, né, ter o exemplo do nosso Chico. O Chico tinha bastante doenças, mas ele era lúcido até o final, né? O envelhecimento espiritualmente bem-sucedido é cuidar da sua energia vital para que você não desencarne antes da hora. É aceitar e aprender com as lições da vida, é se conectar com Deus, é usar esse autoconhecimento, a reforma íntima, o autoconhecimento, o exercício da caridade e entender principalmente que a doença ela é o caminho, porque como já disse Ramatiz, e a doutora Marlene Nobre vivia dizendo isso, a doença é a forma onde a gente queima o nosso carvão, deposita o nosso carvão das nossas experiências menos nobres que estão no nosso corpo causal e vai filtrando através dos centros de força e levando para o corpo. Toda vez que uma doença, toda vez que uma energia faz esse caminho, ele sai do causal e vai para o corpo físico, o nosso perispírito se alivia, o nosso perispírito vai clareando. E o que vai determinar a nossa posição quando a gente desencarnar não é nenhum desígnio de punição, é o peso específico do nosso perispírito. Se o meu perispírito estiver leve, eu vou conseguir fazer com que ele chegue aqui no nosso lar, né? Eu vou terminar aqui a minha fala com uma analogia. Para mim, desencarnar é como lançar um foguete. Você sabe aqueles foguetes que a NASA lançava, né? Então, a gente desencarna e vai soltando o peso aqui, né? Se eu tiver muito pesado, eu vou ficar por aqui, ó. Eu não vou conseguir chegar no nosso lar. Eu vou ficar aqui no meio do caminho, aqui no umbral ou numa colônia espiritual. Por quê? Porque o ideal é que eu consiga queimar aqui no meu corpo, consiga, através das doenças, das experiências, lapidar o meu espírito, clarear o meu perispírito para que eu vire um satélite, levinho, levinho. E se eu conseguir chegar a ser satélite, eu vou chegar no nosso lar. Então, gente, envelhecimento bem-sucedido sob o ponto de vista espírita é ser completista, o que por si só não é fácil. Bom, eu espero não ter cansado muito vocês com essa palestra, né? Eu agradeço muito a gentileza de vocês de perderem esse tempinho comigo. É com muita humildade que eu agradeço o convite do Amaral e de todos vocês aí do Maranhão. E eu gostaria, então, de encerrar essa fala com muita humildade,
com uma prece. Só que dessa vez nós vamos falar com a mãe. Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, acolhe-nos, Mãe, com esse teu amor incondicional. Acalenta em teu colo, Mãe, todos nós, crianças, infantis ainda que somos, do não entendimento da nossa condição. Infantis ainda que somos, que queremos aquele brinquedinho. Ah, Mãe, você que é mais sabe. Sabe da grandeza, Mãe. Entende os nossos desejos, entende as nossas fraquezas. Sabe que ainda somos crianças espirituais, Mãe. Tende paciência conosco. Teu amor que é infinito, teu colo de mãe que está sempre aberto para nós, acolhe-nos nessa hora, Mãe. Nós que, enquanto humanidade, somos tão infantis, que ainda gostamos das guerras, que ainda gostamos da ostentação, que ainda gostamos de humilhar o outro, que ainda não entendemos, Mãe, que para ti não tenho filho escolhido. Somos todos irmãos, Mãe. Tu sabes isso, mas nós, infelizmente, ainda não aprendemos. Ainda não vemos aquele do nosso lado como nosso irmão de caminhada, irmão de tarefa. Que um dia, Mãe, um dia, e este dia, Mãe, há de chegar, que um dia nós possamos estar junto a Ti e dizer: ah, Mãe, aqui tem teu filho, que retorna humildemente ao teu colo. E nesse dia, Mãe, como no dia de hoje, eu tenho certeza que Tu nos acolherás. Fiquem em paz, tenham todos um bom dia.